Saúde, conheça os riscos no uso inconsequente de medicamentos para emagrecer. Empreendedorismo e inovação. Empresa de alumínio da região vai premiar os melhores trabalhos na área da sustentabilidade. O Plano Aberto de hoje traz uma reportagem sobre casamento entre jovens e ainda tem as opções de diversão para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Olá! De acordo com um levantamento feito em 2012 pela Nielsen Holding, empresa especializada em pesquisas de consumo, 12% dos brasileiros usam medicamentos para emagrecer. É preciso deixar claro ao paciente os riscos associados ao uso inadequado dos inibidores de apetite. Por isso, cada caso deve ser analisado com cuidado pelo médico. Veja mais detalhes sobre o assunto com a repórter Águida Martins. Remédio para emagrecer, ora vilão, ora mocinho. Há benefícios sempre associados a riscos, como em qualquer outro medicamento. E para falar mais sobre os efeitos dos emagrecedores, eu entrevisto agora o endocrinologista Dr. Tiago Versiani. Doutor, muitas pessoas acreditam que esses remédios fazem milagres. De fato, como eles funcionam? Bom, a gente tem várias classes desses medicamentos no Brasil, né? Cada classe vai atuar de uma forma distinta. Então a gente tem a classe dos anorexígenos, que são medicamentos que realmente diminuem a fome. Eles vão atuar no cérebro, tá? Fazendo com que você fique com menor apetite. Tá? Agora, existem dentro dessa classe um outro medicamento que são sacietógenos, que na verdade eles aumentam a saciedade. Então a gente tem alguns medicamentos que diminuem a absorção da gordura pelo intestino, então são medicamentos que atuam só no intestino. E existe uma classe nova de medicamentos que atua tanto no intestino quanto no cérebro, ou digamos assim, no tubo digestivo quanto no cérebro. Mas assim, não é milagre, né? Assim, emagrecer não basta só o remédio, a gente precisa de tudo junto. A dieta, precisamos de exercício, precisamos eventualmente dos medicamentos. E quais são os riscos desses medicamentos, doutor? Então, cada classe vai ter um risco um pouco diferente, né? Na classe dos medicamentos que atuam no intestino, a gente vai ter uma possível redução de absorção de algumas vitaminas, né? Então isso tem que ser acompanhado. Da classe dos medicamentos que atuam no cérebro, né? Vamos separar na classe dos que reduzem o apetite, a gente tem um risco maior de eventos cardiovasculares. Esse medicamento mais novo que a gente falou, né, há pouco, que atua tanto no intestino quanto no cérebro, ele tem um risco de algumas doenças pancreáticas, mas é menos comum, é raro de acontecer essas doenças, tem uma possível alteração da tireoide também, mas que não é tão frequente. Então, assim, cada tipo o risco não é igual para todos, assim. E, doutora, há algumas pessoas que já fizeram uso do medicamento e após o término, né, dessa medicação, eles voltaram a engordar. E por que isso acontece? Na verdade, é pela própria dificuldade mesmo de perder peso, né? O nosso organismo, assim, a gente foi selecionado durante esses 1000 anos aí de evolução, milhões de anos de evolução do homem, para assim, aqueles que conseguissem armazenar melhor a comida e conseguissem fazer uma reserva desse alimento pudessem sobreviver. Isso era bastante importante, né, na pré-história, né, assim, nos nossos primórdios, mas agora a gente tem comida demais, né, mal dividida talvez, mas demais. Então, mas essa programação genética a gente mantém. Então o nosso corpo ele não gosta de perder peso. Então quando ele começa a perder peso, ele aciona uma série de mecanismos para exatamente fazer a gente voltar para o maior peso que a gente já teve. E também nessa mudança de conceito da obesidade que entra as medicações. A gente tem procurado, ainda não se encontrou ainda, mas assim, medicações que possam ser usadas a vida inteira, na verdade, para tratar uma doença que a gente vai considerar uma doença crônica, que piora mesmo com o tempo, como se fosse uma hipertensão, como se fosse um diabetes, assim. Obrigada pela entrevista, doutor. E vale lembrar que todo excesso faz mal à saúde. E para ter o acompanhamento de um endocrinologista, você pode agendar uma consulta na unidade de saúde mais próxima de sua casa. O ideal é que o controle de peso seja feito por uma equipe multidisciplinar de saúde.
Universitários e empreendedores de todo o Brasil que desenvolvem projetos a partir do alumínio podem concorrer ao Prêmio Novelis de Sustentabilidade. A ação vai premiar trabalhos em 2 categorias. Em inovação sustentável, serão levadas em conta as ideias que utilizam chapas ou folhas de alumínio em segmentos como transporte, arquitetura, construção e reciclagem. E na categoria Arte na Lata, os participantes devem criar designs para o rótulo de uma lata de bebida com um dos temas, Brasil Sustentável ou Esportes. Ao todo serão premiados 3 projetos, sendo 2 na modalidade Arte na Lata, que é exclusiva para estudantes, e 1 em Inovação Sustentável, que está direcionada aos empreendedores. Os ganhadores vão receber troféus e premiação em dinheiro, que chega a R$ 62 mil. A instituição de ensino representada pelos participantes também será premiada. As inscrições vão até o dia 3 de maio e devem ser feitas pelo site premionovelis.com.br. Lá você também encontra o regulamento completo do prêmio. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. O Parque Vale dos Contos recebe no sábado a cantora mineira Silvia Gomes. No repertório vão estar presentes composições da MPB, de artistas como Chico César e Renato Teixeira. O show acontece às 8 da noite e a entrada é gratuita. No domingo, o Teatro SESI Mariana apresenta o espetáculo 60 para Rir. A apresentação de humor, que reúne stand-up e improviso, acontece às 7h30 da noite. A meia entrada custa R$ 20. E neste fim de semana, acontece a 12ª edição do Encontro Regional Evangélico de Mariana. No sábado, se apresentam a banda gospel Hélio e o cantor Anderson Freire. Todo o evento será realizado na Arena Mariana e a programação é gratuita. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Será que existe idade certa quando o assunto é subir ao altar? O que conta nessa hora é o sentimento e a maturidade. Enquanto muitos jovens não querem esse compromisso, outros assumem o matrimônio antes dos 25 anos. Eles enfrentam os comentários dos amigos e da família, os desafios financeiros e acabam tendo que crescer juntos. Engano de quem pensa que são poucos os casamentos entre os jovens. De acordo com o último censo do IBGE de 2011, cerca de 40% dos casamentos entre 1 milhão e 26 mil realizados aconteceu com jovens de 15 a 24 anos. Conheça 2 exemplos na reportagem a seguir, de Dani Reis. Seremos felizes, pois vivemos o amor. Prometo te amar, te respeitar, ser fiel, nunca te maltratar. A gente se conheceu num show do Alceu Valença, no Festival de Inverno, que a gente tinha um amigo em comum, em 2010, né? A gente tinha um amigo em comum, apresentou a gente dali já seguimos junto. A gente se conheceu, a gente tinha mais ou menos 15 anos e foi no aniversário de uma priminha minha e aí a gente começou, como a gente era adolescente, a gente começou a ficar, né? Aí durou pouco tempo, durou mais ou menos uns 6 meses e aí a gente foi e deu uma briguinha e separou. Aí depois, quando eu já estava com 17 anos, mais ou menos, aí ele estava fazendo várias provas para vestibular. E desse tempo todo eu gostava muito dele, né? Eu ficava assim, meu Deus, ele vai embora e não sei quando que ele vai voltar. Aí eu liguei para ele. Falei que eu não tinha esquecido ele, que eu ainda gostava dele e tal. Eu queria que ele soubesse isso antes dele ir embora. O casamento, ele é um objetivo de cada um de nós, né, enquanto seres humanos, e isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que colocam como um objetivo primordial da vida deles casar, ter uma outra pessoa, constituir família. Agora, isso vai variar, né, de pessoa para pessoa, desde a idade cronológica, o nível de maturidade da pessoa. Então tem que se levar uma série de questões em consideração. A gente namorou 1 ano certinho, a gente começou a namorar. No dia que a gente ficou, a gente já começou a namorar e pronto, não teve uma fase. E com uns 3 meses a gente tinha certeza que a gente queria casar. 3 meses, só que não tinha como, a gente não teria condição para isso, né? Com 3 meses e minha família ia achar que eu era louca. Então a gente esperou 1 ano e noivou. Aí ficamos noivos 1 ano e 2 meses e aí casamos. Eu com 22 e ele com 23. E a gente namorou por 1 ano e
quase 2 anos, 1 ano e meio. Ah, foi menos. É. Aí a gente namorou mais ou menos 1 ano, 2, 3 meses. E aí nós resolvemos nos casar com 18 anos, pouco mais de 18, quase 19. O relacionamento a dois, ele envolve compromisso e muitas vezes você passa a abdicar um pouco da sua vida individual. Às vezes você encontra casais jovens de 20, 25 anos que são mais maduros do que casais de 40 anos. As coisas podem ser construídas juntos. Não, você não precisa realizar toda a sua vida sozinha para depois se unir a alguém. Você pode, junto com alguém, construir as coisas. Aí a gente teve que lidar com as dificuldades e adquirir essa maturidade. Agora a gente já está em 4 anos, a gente já aprendeu muita coisa. Eu acho que o segredo principal, assim, para qualquer relacionamento, acho que é compreensão. Realmente a gente se ajuda, um ajuda o outro. Acho que é isso, assim, acho que... E o amor. Se não fosse o amor, de nada valeria, né? A Thalita representa a mulher que eu nunca quero deixar. É um marido maravilhoso que, do jeito que eu sonhava quando eu era adolescente, do mesmo jeito. Quer rever essa reportagem? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.